Prezados colegas, sejam bem-vindos à videoaula de hoje. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre a perícia contábil tributária, apresentando seus aspectos gerais e os procedimentos de trabalho. Eu sou Fabiana de Oliveira Andrade, possuo graduação em Ciências Contábeis pela PUC e mestrado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, especialista em Contabilidade, Finanças Públicas e Controle Externo da Administração Pública, professora dos cursos de graduação e pós-graduação em Minas Gerais. Sou perita contadora, tenho experiência na área de Contabilidade e Finanças Públicas e atuo na perícia contábil tributária desde 2007. Além da perícia contábil tributária, também atuo nas seguintes áreas do conhecimento: contabilidade e orçamento público, administração pública, perícias em prestações de contas, perícias em avaliações de empresa, perícias em falência e recuperação judicial. Atualmente, sou membro do grupo de estudos técnicos de perícia contábil e arbitral do Conselho Regional de Minas Gerais. Bom, é um desafio muito grande falarmos de perícia contábil tributária hoje para vocês. Primeiro, porque nós temos aqui um sistema tributário nacional complexo, com a edição de normas constitucionais e infraconstitucionais sendo editadas a todo tempo. Então, é papel do perito contábil, que atua na área tributária, estar sempre alinhado e estudando essa legislação tributária para que ele possa atuar nos processos judiciais de maneira imparcial e com toda a boa técnica necessária ao deslinde da matéria. A perícia contábil tributária, ela cada vez mais vem alcançando lugar de destaque no Poder Judiciário, porque ela é uma tecnologia para a solução de conflitos, tanto nas lides judiciais como nas lides extrajudiciais. O que vem muito da necessidade do julgador de conhecer uma opinião de um especialista sobre a matéria discutida, sobre a realidade patrimonial. Então, o enfoque da nossa videoaula, ela vai trabalhar muito em cima da atuação do perito contador na legislação tributária. Não é matéria da nossa videoaula tratarmos do sistema tributário nacional e de todos os impostos decorrentes do sistema tributário. Não, nós vamos aqui avaliar e estudar como que o perito contador vai atuar, quais são os seus principais procedimentos de trabalho quando atuando em perícias tributárias. De modo amplo, nós podemos conceituar a perícia como um meio de prova. A perícia é um meio de prova através daqueles meios de provas definidos pelo Código de Processo Civil, que através dessa prova técnica se examinam e se verificam os fatos da causa e auxiliam o julgador na tomada de decisão. Nós sabemos que no Poder Judiciário não basta alegar direitos. É fundamental transformar os fatos alegados através da prova técnica contábil. É através da prova pericial que os peritos podem colher percepções e fazer apreciações, não só para direta demonstração ou constatação dos fatos que interessam a esse processo judicial, que interessam a essa lide, bem como para esclarecer os fatos ali colocados. O artigo 156 do novo Código Civil, ele já determina: o juiz será assistido por perito quando a prova de fato depender de conhecimento técnico ou científico. É nesse momento, então, que nós temos a atuação do perito contador, em lides onde o conhecimento técnico e científico em matéria tributária vai ser colocado para auxiliar os juízes na sua tomada de decisão, demonstrar os fatos ocorridos no âmbito tributário e esclarecer os mesmos. A perícia contábil é a especialidade da contabilidade, que funciona com o objetivo específico de resolver questões contábeis. Essas questões contábeis, elas geralmente são originárias de controvérsias, de dúvidas e de aspectos relacionados com a legislação ou com outras questões específicas. E quando nós tratamos de matéria tributária, essas controvérsias que existem entre o fisco e o contribuinte
são muitas. E é por isso que as perícias tributárias, elas têm grande volume no Poder Judiciário. É dentro desse contexto de complexidade do sistema tributário nacional que as perícias contábeis tributárias, elas vêm sendo utilizadas. Elas vêm sendo utilizadas para que se possa esclarecer dúvidas, tanto em processos judiciais, também como em processos extrajudiciais, relativas a tributos, todos os tributos, né? Então, nós temos aí uma gama muito grande de ações judiciais que envolvem tributos de toda a natureza. Nós temos ações judiciais que envolvem ICMS, ISS, o imposto de importação, o imposto de exportação, regimes especiais, compensação de tributos, né? Então, nós temos aí uma gama muito grande de tributos e questões que devem ser resolvidas entre empresas ou pessoas físicas, que nós chamamos de contribuintes, e o Estado, que é o ente tributante. Essas disputas entre fisco e contribuinte, que podem ser tanto disputas administrativas como disputas judiciais sobre as matérias tributárias, surgem devido aos diversos entendimentos e interpretações que são dadas de um lado pelo fisco e pelo outro pelos contribuintes, diante das inúmeras legislações que nós temos. Então, essas disputas, nós vamos ver aqui que a atuação do perito contador, ele pode ser tanto em disputas administrativas como em disputas judiciais. Então, eu tenho a figura aí nas perícias administrativas do perito assistente e nas perícias judiciais nós temos a figura do perito judicial e também os peritos assistentes, mais trabalhando ali, funcionando como peritos assistentes nos processos judiciais. Bom, os processos judiciais tributários, que têm a matéria tributária, eles têm a sua origem na seara administrativa. Então, é a seara administrativa ou o processo administrativo fiscal é que dá origem ao processo judicial. Então, por isso é muito importante, nós vamos ter aqui um módulo para a gente trabalhar o processo administrativo fiscal, porque é na seara administrativa que se inicia-se todo o processo que vai gerar uma perícia judicial em processos judiciais. Na seara administrativa, o processo administrativo fiscal é que ele orienta o fisco para a constituição e cobrança do crédito tributário. E, de outro lado, propicia ao contribuinte os meios para contestar ou certificar o tributo que está lhe sendo cobrado. Conforme o artigo 146 do Código Tributário Nacional, é dever da autoridade administrativa verificar todos os elementos constitutivos da obrigação tributária, bem como seu respectivo enquadramento na legislação. O processo administrativo tributário é o conjunto de atos necessários à solução na instância administrativa de questões relativas à aplicação ou interpretação da legislação tributária. Então, nós vamos estar aqui estudando o processo administrativo tributário, porque ele vai fazer parte do nosso processo judicial tributário. Então, é importante a gente entender qual é a origem dessa perícia que foi deferida num processo judicial, de onde ela veio e como é que nós vamos trabalhar e ter os procedimentos de trabalho quando nomeados como peritos judiciais nesses processos. Bom, nós temos então de um lado os processos administrativos e nós temos os processos judiciais, todos aqui trazendo a matéria tributária. O processo judicial tributário, ele é sempre estabelecido numa relação jurídica tributária conflitante, onde as partes se socorrem de algum tipo de ação judicial tributária para buscar aquilo que eles querem, a sua pretensão, tá? O processo judicial tributário, ele possui a finalidade de resolver os conflitos em matéria tributária entre o fisco e o contribuinte. Nesse processo judicial tributário, nós temos ali diversos tipos de ações judiciais. De um lado, nós temos ações judiciais propostas pelo fisco, pelo ente tributante, que são processos que nós chamamos de execução fiscal. Por outro lado, o contribuinte também tem algumas ações que eles são
cabíveis, como ações de embargos à execução fiscal, ações anulatórias de débito fiscal, dentre outros tipos de ação que o contribuinte pode recorrer para questionar a cobrança desse crédito tributário. É importante aqui porque é nessas ações judiciais que o perito judicial vai ser nomeado e são nessas ações judiciais que ele vai trabalhar.